E aí, galera, a gente tá aqui com a maravilhosa Raquel Rache, que recebeu a gente com todo carinho. E primeiro a gente quer dizer muito obrigado em nome do Coletivo Mona. E a gente quer conhecer um pouquinho mais sobre a tua trajetória, saber como é que tu veio do Rio de Janeiro parar aqui em Marsella fazendo circo. É muito curioso. Assim, é uma grande história, né? Eu vou, assim, fazer um resumo do que foi, né? Eu fiz a escola de circo, estava junto na criação da Intrépida Troupe, a gente foi para Guadalajara durante o Mundial, a Copa do Mundo, né? Depois eu voltei para o Brasil e falei assim, gostaria de fazer uma escola lá na França, parece que tem uma escola superior de arte do circo, que abriu, era a escola de Chalon. O iniciozinho da escola de Chalon. Aí eu vim, mas não vim sozinha para a França. Eu vim com o Michael, com a Ana. A gente tentou entrar na escola de Chalon, mas ainda era complicado para estrangeiro. Aí a gente foi montou um espetáculo de dança e teatro e foi fazer o Festival de Avignon, Sim. o OFF. E foi lá que eu conheci o Arcaus. Aí eu conheci o Arcaus, mas voltei pro Brasil. Eu falei, não, a França foi muito difícil, entendeu? Vou ficar aqui no Brasil mesmo. E aí quando eu voltei pro Brasil, o pessoal do Arcaus escreveu para mim, pro Michael, convidando a gente para fazer parte do espetáculo no ano seguinte. Aí a gente falou assim, vamos, não vamos, foi difícil, não sei o quê. Aí eu falei assim, vamos, porque eu falei assim, eu falei pro Michael, eu não vou fazer circo não. Eu vou botar o circo dentro do teatro, porque eu gostava mesmo era de teatro. Mas esse circo, ele é interessante, ele é diferente, a gente pode tentar. Aí a gente assinou lá o contrato, não sei o que, veio, e aí eu fiquei, entendeu? Veio, porque o espetáculo era muito legal, a gente fazia muita criação, a gente fazia 8 espetáculos por semana, 2 no sábado, 2 no domingo, e durante o dia a gente ensaiava o espetáculo. Então o espetáculo sempre estava mudando, e eu gostei muito disso. Porque a gente não ficava só entrando e fazendo número e saindo, entendeu? A gente ficava o tempo inteiro dentro do espetáculo. Eu falei, isso parece com teatro, entendeu? Porque teatro você fica o tempo inteiro dentro de cena, né? Você dá uma saidinha. Mas no teatro que eu fazia, que era mais alternativo, a gente ficava o tempo inteiro em cena. E eu falei assim, isso me corresponde ao que eu quero, entendeu? Ao que eu imagino, o que eu quero fazer em espetáculo. Eu não quero só entrar e sair, eu quero ficar durante 1 hora, 2 horas, porque eu acho que o espetáculo é isso, entendeu? É você estar presente. Aí eu falei, então aí fui ficando, e 32 anos passaram, e aí eu ainda estou aqui. Caramba! E é legal isso que tu tá falando sobre essa trajetória, né? O que eu queria mesmo era o teatro. E antes, eu não sei como que era que se fazia circo, mas eu tenho uma leve impressão do circo contemporâneo e do circo tradicional, esse enredo, né? E como é que tu enxerga hoje, assim, essa mudança do circo tradicional para o circo contemporâneo, e essa dramaturgia, digamos assim, que tenha mudado, né? Que acho que era mais ou menos o que tu estava pensando, é meio que o que eu vi na Bienal hoje. Exatamente. O meu sonho está se realizando. Na verdade, o que aconteceu? O circo tradicional sempre foi uma transmissão oral, né? Quer dizer, dentro das famílias de circo, né? Com a criação das escolas de circo, a sociedade civil entrou dentro do circo. E isso fez uma mudança enorme, né? E eu acho que foi isso que deu oportunidade a essa arte de se renovar, de mudar, de se transformar. E hoje em dia eu vejo, tem muitas proposições artísticas diferentes, diversas, e isso dá uma riqueza muito grande para essa arte, entendeu? Que tinha ficado um pouco meio fechada, porque como se a transmissão se fazia quase de uma forma escondida, a gente pode dizer, Entre né? famílias. Entre famílias. Aí, então, não dava para se renovar. Eu acho que o fato de terem entrado pessoas que vinham de outros lugares, de outras artes, deu uma mistura que deu um crescimento aqui dentro, que valorizou e que
favorizou, não favorizou, estou pensando em francês um pouco, mas que deu essa oportunidade, essa arte de se desenvolver, entendeu? E isso que eu queria, que eu sempre lutei, que sempre militei, né, sobre a questão da escrita dentro da arte do circo, né? Então, assim, que fazem 18 anos que eu e Gui, a gente desenvolve um método de escrita dentro das artes do circo. Como é que a gente escreve o circo, né? Então, isso é muito importante. Esse ano a gente está escrevendo um livro em cima desse método e dessas reflexões também, né? Não vai ser só um método, vai ser também muita reflexão em cima disso. O que é escrever para o circo, o que é escrever com o circo, né? Então, isso é uma coisa que a gente sempre quis, né? E que eu sempre desenvolvi, porque quando eu cheguei na escola de circo em 82, a minha primeira pergunta foi: aonde está a biblioteca de circo? Porque eu quero interpretar. Eu achava que existia uma biblioteca, entendeu? Com várias peças de circo, assim, que eu ia poder escolher para interpretar. Como no teatro. Como no teatro. Eu não existia internet na época, né? Então as informações não eram tão acessíveis como elas são hoje em dia. Então, para mim, era normal. Como no teatro tinha, no circo também tinha que ter. Então, foi meio assim, inocente, né, a minha pergunta. Mas aí depois eu não foi tão inocente assim, porque aí depois eu falei assim, tá faltando isso. Então a gente tem que trabalhar para que isso exista, entendeu? Que os artistas porque não tem artista só que vai criar, entendeu? Tem artista que quer interpretar. O meu negócio era interpretar, entendeu? Eu adorava ler texto teatral, adorava ler peça de teatro. Falei assim, então eu também vou interpretar circo, né? E aí não existia. Então a gente falei assim, então a gente tem que fazer um caminho, entendeu? Para que isso um dia possa existir, para que as pessoas, os artistas possam escolher. Ou eles criam ou eles interpretam. Isso é muito legal, porque ficou muito pulsante em mim. Foi em 2012 ou 2013 que você e o Gui me deram aula, deram oficinas, né, com o livro In Vitro. E desde lá, foi o meu projeto de TCC, foi sobre a dramaturgia do corpo. Caramba, é muito legal que agora vocês vão dar continuidade a essa pesquisa e vai ter mais material, porque a Bia ficou junto comigo acompanhando todo esse processo. Estou muito empolgada com esse livro agora. A dramaturgia no circo, como é que se escreve, né? Como que se cria uma linha dramatúrgica no circo. E a gente assistiu coisas e a gente ficou assim, cara, mas olha só, como é que a gente vai dizer que isso é circo? Como é que a gente vai dizer que isso é teatro? Ou que isso é dança? A gente vai dizer que isso é meio que... Dá pra entrar em todas as categorias, meio que com isso, e tem uma dramaturgia tão certeira. A gente saiu muito emocionado do espetáculo do Grupo Aital, por exemplo. Sim. O Lemia por Levia. É lindo, né? Que dramaturgia, né? Assim, uma história muito bem contada. E as músicas... L'Absolu é uma loucura. É outra esfera. Tem outro delírio. Ali a gente sai, meu Deus, outra proposta de Chapiteau, né? De Lona, que também é uma coisa que... Como é que eles pensaram tudo isso? Pois é. Ele, por exemplo, o Boris Gibet, ele fez o estágio com a gente também. Que massa! E aí ele depois foi desenvolver o trabalho dele. Mas a questão da dramaturgia para ele também foi importante. E aí ele desenvolveu o jeito dele de escrever, entendeu? Isso é muito, muito interessante também, porque tem uma abertura muito grande, né? Cada um pode escrever do jeito que quiser, mas ao mesmo tempo tem que ter a importância e o interesse pela escrita, né? Sim. Que aí dá para desenvolver. Se não tem, aí não desenvolve mesmo. E tem uma pesquisa tipo em métodos, né? Porque a gente fica perdido também. E o in vitro é super legal, é super importante, porque tipo, eu não sei, vou fazer uma criação aqui e eu vou pensar dramaturgia, mas eu ainda tenho a cabeça muito no teatro. Então, se tem algo que me impulsione, que facilite nessa minha forma de ver, são pessoas pensando, e que bom que você e o Gui estão pensando junto, porque facilita muito o nosso percurso criativo e tudo mais. Ajuda, fica sendo mais um instrumento
para ajudar na criação, entendeu? Agora, toda a metodologia que a gente está trabalhando já há anos, inventando um jeito, é uma metodologia em movimento, quer dizer, você pode usar e reinventar em cima, entendeu? É isso que é interessante, que não é alguma coisa fixa, entendeu? É assim, não é assim. Isso aqui você tem para te ajudar a ir para outro lugar. Para impulsionar, né? Mas é isso, mais uma repetição. Legal. Tu pode explicar rapidinho o que é o in vitro, porque tu fala de in vitro, mas a galera não sabe o que é muito bem. Aí tu fala que é o livro do que e tal. Só pra cortar depois e... Tá, tudo bem. Galera, pra quem não sabe, o In Vitro é um livro escrito pelo Gui, o Gui Carrara, e durante o período que eu estudei na ENC, o Gui e a Raquel foram lá e deram uma oficina baseado na escrita desse livro que meio que facilita pra gente, fala um pouco sobre como a gente pode construir um roteiro de circo, digamos assim, uma dramaturgia. É isso aí. Legal, a gente falou um bocado então sobre a tua trajetória, sobre o processo criativo dentro da... A gente não falou do teu processo criativo como diretora, né? Como diretora. Então, assim, como diretora, na verdade, como diretora de espetáculo, eu fui observando durante toda a minha carreira, entendeu? Porque no Arcaus tiveram vários diretores de espetáculo. Então, eu observava e, aos pouquinhos, me deu vontade também de colocar isso, de levar as pessoas aonde eu tinha imaginado. E isso eu fiz um tempo. Mas como diretora da Bienal e do Polo, aí é outra coisa, é outra história. Diretora no processo criativo, né? E outra direção em gestão, que é uma que coisa... outra coisa diferente, completamente mundos. diferente. Porque como eu fui formada como acróbata, e eu sempre trabalhei como acróbata, durante horas e horas, e dias na minha vida, eu de uma certa forma, fiquei com uma personalidade de volante. Entendeu? Muito agitadinha, entendeu? Querendo fazer tudo e querendo sempre cair direitinho nos meus pés, entendeu? Então, quando eu comecei a trabalhar em escritório, foi uma loucura, porque o ritmo administrativo é totalmente diferente do ritmo acrobático. Né? O acróbata, ele vai lá e tem que fazer a dupla volta, ele tem que fazer a pirueta, não sei o quê, fica horas e horas ensaiando e tem que dar sempre certo, né? No esquema administrativo, se você não faz hoje, você pode fazer amanhã. Não tem isso. Para mim é muito difícil. Então, eu tive um tempo de adaptação, entendeu? Para ver que eu podia, se eu não escrevesse um e-mail hoje, eu poderia escrever amanhã. Entendeu? Não podia, não era naquele dia, naquela hora, naquelas horas, né? Então, aí eu fiquei nesse tempo de adaptação. E dirigir uma instituição na França é bem complicado, porque a gente tem uma forma de pensar como brasileiro, né? E na França tem uma outra forma de pensar e de falar e de negociar as coisas. Então eu também tive que me adaptar a esse local, esse lugar, né? Então eu tive que aprender o que era diplomacia francesa, negociação francesa, como é que a gente tem que se exprimir em francês nesse lugar. Eu não poderia mais ser acrobata que eu era, entendeu? Eu não posso falar assim, rir, fazer piadinha, não tem essa, entendeu? Não tem essa. Quando você é uma diretora numa instituição francesa, é outro tipo de piada, entendeu? Não tem essa coisa. Então eu tive que me adaptar também nesse lugar, né? Claro, guardando quem eu sou e a minha personalidade, mas eu tendo que me adaptar a essa posição, que é uma posição totalmente diferente, né? Eu diria quase que é o contrário, né? E ao mesmo tempo, eu queria muito desenvolver a questão dramatúrgica. Então eu falei assim, eu tenho que passar por esse lugar também para poder influenciar, né, todos os parceiros, todas as pessoas e colocar o circo num lugar que seja mais interessante politicamente, que seja mais interessante artisticamente, né? Então,
Foi toda uma adaptação. E é muito interessante, porque cada dia eu aprendo coisas, entendeu? É sempre um aprendizado, né? A vida é um aprendizado. E aí a gente desenvolveu, então, a ideia. Em 2007, a gente começou a pensar na ideia da Bienal. Em 2013, 2007. Quase 10 anos. Mais de 10 anos. Mais de 10 anos. Em 2013, a Marsella foi eleita a capital europeia da cultura. E aí a gente criou um festival chamava Circam Capital, antes da Bienal. Como se fosse uma edição zero da Bienal, entendeu? E aí a gente aproveitou a onda, falou assim, vamos continuar aquele sonho que é de criar uma Bienal, né? E aí a gente estava sem grana, foi bater na porta das instituições, falar, não sei o que, convencer. E falou assim, de qualquer forma a gente faz. Então, em 2015, aí a gente fez a primeira edição, só para vocês terem uma ideia, 70% do orçamento foi votado depois da Bienal. Caraca. Isso acontece muito, né? Não, a gente correu todos os riscos. E assim, não era pouco dinheiro, não, era 1.500.000 euros, entendeu? E aí a gente falou assim, não, vamos fazer. E tudo foi votado, né? Nem quer dizer a gente foi votado antes e a gente sabia que depois... Não, foi votado depois da manifestação. Aí que a gente pegou meio todo mundo de surpresa, né? Aí depois, em 2017, já tinham as linhas orçamentárias dentro das instituições, que são o departamento, a cidade de Marsella. Departamento é como se fosse o estado, se a gente compara com o Brasil, né? A região, né, que seria a região Nordeste, a gente não tem essa forma administrativa no Brasil, mas seria como se fosse a região Nordeste, a região Norte, a região e o Estado Federal, que são os nossos parceiros financeiros. E também tem a Fundação BNP Paribas, que é um banco e que criou uma fundação. Então, são os nossos 5 financiadores da Bienal e do Polo. Então depois do risco... Depois do risco a gente concretizou, né? E aí em 2017, então, a gente teve uma edição, foi a segunda edição, foi maravilhosa. E tiveram, assim, muitos parceiros também. E essa terceira edição também foi muito legal. A característica da nossa Bienal é que a gente trabalha com 45 parceiros. Quer dizer, são 45 instituições, centros culturais, cenas nacionais, como se fossem teatros nacionais, né, de toda a região da Provence-Alpes-Côte d'Azur, né, que trabalham e que dividem um pouco com a gente a programação. Então, às vezes, por exemplo, durante 2 anos, eu e Gui, a gente vai ver cada um. Conversar, ver a sala, rever a sala, conversar de novo, para ver se a gente acha algo comum ou se eles propõem alguma coisa. Então realmente é um trabalho assim de rendeira. Essa pré-produção, ela começa muito... Né? Pré-produção começa muito antes. 2 anos. 2 anos. Vocês já vão começar daqui a pouco para a próxima. Não, né? a gente já começou. Meu Deus do céu. A gente já começou para 2021. A gente já conversou com alguns artistas que vão fazer criações, principalmente para a lona. Isso a gente tem que fazer com 2 anos de antecedência. Para dentro de teatro, de salas de teatro, a gente pode deixar mais para o fim do ano, entendeu? Mas para quem vai fazer criação em lona, começa muito cedo. 2, 3 anos antes. Porque até achar o financiamento para isso, demora. É muito caro, né? É muito caro. De lona, caríssimo. Criar para dentro de lona é caro. Então, os financiamentos são longos, difíceis. Então, a gente tem que conversar com os artistas 2, 3 anos antes. Então, a gente já tem quase metade da programação do Vilarejo de Lonas. Caramba! Praticamente. E agora a gente vai começar. A gente trabalha também com... Ai, desculpa, gente, deixa eu explicar. Licença. Allô, Guy? Je peux t'appeler tout à l'heure? Je suis avec Clarisse et Béatrice.
là? Ok, tout de suite, merci. Tá cansado? Tá, tu já tá Não, com o tudo bem. tempo. Aí, eu tava falando, né? Aí, por exemplo, de 2020 já está praticamente feito o festival pequenininho. Falta acho que só 2 parceiros decidirem o que eles vão fazer. Mas aí são menos parceiros, são 6 ou 7. Né? O Entre Bienal. O Entre 2 Bienais. E a Bienal, agora a gente, em abril, a gente vai começar a pegar o carro e ver cada pessoa, os 47, entendeu? Nossa. Aí a gente, aos pouquinhos, aí depois é muito telefonema, muito e-mail, não sei o que. A gente também vai ver espetáculos, vai em outros festivais para ver o que tem, se tem alguma coisa interessante, para saber também do que Uma tá. curadoria, digamos assim, né? Como se fosse quase uma curadoria. Mas não é realmente porque a gente trabalha junto com eles. Sim. Hoje em dia, a Bienal já está mudando de cor, a gente fala de jeito, porque os parceiros que não conheciam quase nada de circo há 6 anos atrás, agora começaram a se interessar, estão indo também ver espetáculos, querem saber, então aí eles propõem coisas. É ótimo, entendeu? Que aí a gente divide. Isso é muito bom. Ah, isso é legal, porque eu tava pensando nisso, né? Tipo, como seria uma avaliação da Bienal, porque a gente andou, Marcélia, de cabo a rabo por todos os lugares, e em todos os lugares a Bienal estava sendo divulgada, e tudo que a gente pesquisava sobre era que Marcélia virou a capital do circo mundial, virou a grande vitrine do circo. Tu esperava por isso, assim, por essa coisa, por essa nomenclatura tão grandiosa? Olha, não é que eu esperava, a gente sabia que ia acontecer, porque a nossa ideia de criar uma Bienal era justamente chamar atenção para o circo contemporâneo, entendeu? Circo de criação, circo contemporâneo. Então a gente falou assim, então o que a gente tem que fazer para que chamar atenção? Tem que passar pela mídia, tem que fazer... Então, para a gente passar pela mídia, a gente tem que fazer uma coisa muito legal, muito grande e muito legal. Que aí as mídias vão se interessar e vão falar disso. E isso vai interessar o político, né? A partir daí vai interessar o político, porque eles falam, tem uma coisa interessante, e aí a gente vai conseguir dar um passo, entendeu? Em relação ao que é hoje o circo. O circo ainda é considerado uma arte menor. Sim, é marginalizado. É uma arte menor. A arte maior é música, ópera, dança, teatro. O circo ainda não deu o passo para dizer eu sou uma arte maior. E o que a gente está tentando fazer é isso, entendeu? É botar o circo lá para cima para que ele fique no mesmo nível, a nível das subvenções. Hein? Eu estou falando a nível das subvenções, que tem o teatro, que tem a dança, que tem a música. Então, sim. é nesse sentido que a gente trabalha. Então, a gente viu que tem que passar por esses lugares. Né? Aí a gente trabalha para isso, né? Mas é muito legal a experiência de passar pela Bienal, porque a impressão que me dá é que eu posso ter um panorama do que está acontecendo no mundo, mais ou menos assim, no circo. Então, a gente vem, emerge, fica esse mês todinho, e aí a gente vê circo sendo feito de vários continentes, de diferentes culturas e tudo mais, e minha impressão é essa, que o que está acontecendo no mundo, no circo. Vamos para a Bienal que a gente vai ter esse panorama mais ou menos de como que isso é muito, muito incrível, e acredito que vocês ralam muito para que consigam, obviamente, os artistas de circo que vêm para cá com certeza saem muito ricos. É uma forma de fazer um network também, né? Incrível. Incrível mesmo. A ideia é essa, é que o mundo inteiro se encontre, o mundo do circo, né? Em todos os lugares do mundo se encontre para desenvolver cada vez mais. E o que a gente gostaria é que outros lugares no mundo, capitais, lugares, criem também festivais grandes, entendeu?